Ó, senhoras e senhores, o ano era 1961. O Brasil viu horrorizado quando o presidente Jânio Quadros deu a maior medalha de honra do Brasil, a qual pode ser dada a um estrangeiro, ser entregue nas mãos de Ernesto Che Guevara, um comunista, um terrorista, um genocida, herói da Revolução Russa. Foi a medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul. A repercussão foi tão negativa que Jânio Quadros renunciou no dia 25 de agosto de 1961, enquanto o seu vice, João Goulart, estava na China comunista. Como tanto o presidente quanto o vice seriam espiados do governo por causa do comunismo, que era uma ameaça real, Leonel Brizola, na época governador do Rio Grande do Sul, começou a campanha da legalidade, e essa campanha da legalidade vai estrear agora nos cinemas brasileiros no filme Legalidade, agora dia 12 de setembro de 2019, contando como esse movimento garantiu que João Goulart assumisse a presidência. Onde a história provavelmente vai narrar o Leonel Brizola, um herói que articulou uma revolta levando equipamentos da Rádio Guaíba até o Palácio Piratini para montar o seu próprio estúdio, arrecadar forças militares, armar a população e resistir, para que assim João Goulart pudesse assumir a presidência do Brasil, segundo a legalidade dos fatos. Vamos ao outro lado da história? Vamos parar com isso. Senhoras e senhores, aqui é Márcio Sadowski e este é o Giro da Notícia RS, o seu jornal politicamente incorreto, sem mimimi, sem frescura, sem choro e sem dinheiro. Vamos explicar aqui. Leonel Brizola e João Goulart eram dois comunistas safados que durante 3 anos ameaçaram o Brasil justamente com discursos de luta armada e revolução sangrenta. Vamos ao contexto da época. O seu professor de história vai dizer que antes de 1964 não existia violência no Brasil, né? Não existia tentativa dos comunistas chegar ao Brasil, né? Pois é, o seu professor de história safado e comunista, ele também vai te falar sobre a Intentona Comunista. A Intentona Comunista de 1935. Desde 1935 houve tentativas violentas de tomar o poder do Brasil. A Coluna Prestes de 1924 e 1927 é a prova histórica disso. Luiz Carlos Prestes organizou a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, que agiu com terrorismo no interior do Brasil. Em 23 de novembro de 1935, a Intentona Comunista tomou Natal, em seguida 3 dias e 3 noites de violência, estupros e assassinato. Em Pernambuco foi pior e mais sangrento, com 720 pessoas mortas só em Recife. A violência também ocorreu no Rio de Janeiro. Prestes tomou no meio do brioco e foi preso. Olga Denário também tomou no meio do brioco. Foi entregue para a Alemanha Nacional Socialista. Nunca se esqueçam, quando se fala de nazismo, é nacional-socialismo. Em 1º de janeiro de 1959, para contextualizar, 1959, vou deixar aqui para vocês a linha do tempo, 1959 aqui. Os guerrilheiros de Fidel Castro tomaram Cuba e a violência acarretou em 700 mortes oficiais por fuzilamento. Até 1964, as mortes em Cuba por fuzilamento já chegavam a 17 mil.
As notícias de uma ditadura cruel comunista assombrou o Brasil por todos esses 5 longos anos. Vamos explicar aqui para vocês. Cuba era uma ditadura comunista. O governo militar que iria se instaurar no Brasil lá em 64 era o completo oposto disso. 5 anos depois, era o completo oposto disso. Se pode afirmar que no início do período militar tinha prisões, gente fugindo e investigação. Mas Cuba, durante esses 5 anos antes do governo militar, tinha execuções, fuzilamento, perseguição. Era muito pior. Desde os primeiros meses do governo brasileiro, os comunistas começaram a fazer ataques terroristas com bombas. Nesse período, 7 bombas explodiram em Recife. Uma delas matou 15 pessoas. Vamos contextualizando aqui. Na América Latina inteira houve guerrilha nesse período. No Brasil, a violência começou em 1935, com a intentona comunista. Venezuela, em 1962, pelo Partido Comunista Venezuelano de Douglas Bravo. Na Colômbia, de 1964. No Peru, de 1961 a 1964. Pela Frente Esquerda Revolucionária, inspirada pela ditadura cubana de 1959. Vamos a uma frase de Che Guevara, que eu vou colocar aqui. O ódio intransigente ao inimigo deve ir além das limitações naturais do ser humano. Deve se converter em violência seletiva e fria máquina de matar. Nossos soldados devem ser assim. Um povo sem ódio não pode triunfar sobre um inimigo brutal. E agora vamos pular direto na linha do tempo para 1964. E em 1964 existia um clima forte e pesado da volta dos comunistas, com uma ameaça de guerra civil. Foram anos de tensão, 1961 até 1964. Jânio Quadros caiu logo depois de dar a medalha de ordem do Cruzeiro do Sul para o assassino Ernesto Che Guevara, em 1961. João Goulart assumiria e tinha relações com a China comunista e a União Soviética comunista. De fato, João Goulart realmente ele tinha um discurso comunista de fazer a revolução na marra, de 1961 até 1964. Também tinha um planejamento de luta armada liderada por Leonel Brizola e de Luiz Carlos Prestes junto à UNE, União Nacional dos Estudantes. Nunca se esqueçam, a UNE, que acabou de tomar no brioco deles agora, ficaram sem o dinheirinho deles, eles fizeram parte da luta armada, onde morreu muita gente inocente. A UNE, que domina nas escolas e faculdades enviando dinheiro dos estudantes para o PCdoB. Foram esses 3 anos de ameaças, esses comunistas já contavam a vitória. Existia ameaça e o povo brasileiro pedia para os militares assumirem. Em 1963, agora sim, a história de Leonel Brizola depois de 64, não antes de 64. Em 1963 já existia violência rural. Os comunistas já invadiam fazendas para estuprar, roubar e matar. A POLOP, vamos colocar aqui, POLOP, de Leonel Brizola, organizou manifestações violentas em 12 de setembro. Hoje, eu estou fazendo esse vídeo 11 de setembro de 2019. Em 12 de setembro de 1963, a POLOP de Leonel Brizola organizou manifestações violentas, estupro, assassinato, roubo. Em Brasília, em outubro de 63, Leonel Brizola organizou o Grupo dos 11, G11, com ordens de queimar plantações, assaltar delegacias e postos do exército com armas, tomar rádios e emissoras de TV e fuzilar prisioneiros. Leonel Brizola
que tinha sim um discurso comunista. Ele mandou em outubro de 63 organizar um grupo dos 11 com ordens de queimar plantações, saltar delegacias e postos de exército com armas, tomar rádios de emissora de TV e fuzilar prisioneiros. Agora, senhoras e senhores, prestem atenção. Eu vou narrar aqui os fiascos de Leonel Brizola. A Operação Pintacilgo. A Operação Pintacilgo foi planejada por Leonel Brizola, envolvendo assassinato, ataque a quartéis do exército, sequestro e um bombardeiro aéreo contra o Palácio Piratini, sede do governo do Rio Grande do Sul, marcado para 26 de novembro de 64. Fracassou. Preste atenção, senhoras e senhores. O filme Legalidade, a história, movimento da legalidade, Leonel Brizola se refugiou dentro do Palácio Piratini e tinha-se a história de que os militares estariam tentando enviar bombardeiros para bombardear o Palácio Piratini. Na Operação Pintacilgo, de 1964, foi o próprio Leonel Brizola que organizou uma operação para bombardear o Palácio Piratini. E fracassou. Fiasco de Leonel Brizola. A Frente Popular de Libertação, outro fiasco de Leonel Brizola. Leonel Brizola uniu 5 grupos terroristas diferentes. O Clube dos 5, com o objetivo de terrorismo, atos de guerra, sabotagem e outros. Seu primeiro plano era explodir um bueiro próximo a Jaguarão para interditar a BR-02 em Capão Redondo. Fracassou. Outro fiasco de Leonel Brizola. Operação Três Passos. Leonel Brizola organizou um novo plano para 25 de março de 1965, assaltar quartéis da Brigada Militar e usar a radiodifusora de Três Passos para transmitir a sua mensagem comunista. Assaltaram o posto da Brigada, sabotaram a rede telefônica e sequestraram o dono da rádio para passar a sua mensagem. Comemoraram sem saber que quase ninguém ouviu. De madrugada, passando assim de madrugada, aqueles 5 gato pingado assim, escutando o Leonel Brizola e os caras comemorando. Ó, que bonitinho. Assaltaram outro posto da Polícia Militar em Itapetininga e foram para o Paraná. Os terroristas foram encontrados em São José e houve um tiroteio que matou um sargento do exército. Outro fracasso de Leonel Brizola. Depois desse último fiasco, Leonel Brizola teve que fazer outro grupo revolucionário, já que todo mundo do grupo anterior fugiu ou foi preso. Fundou o Movimento Nacional Revolucionário e levou os comunistas para o Pico da Bandeira, em Caparaó, em 1966, entre Espírito Santo e Minas Gerais. Lugar alto, frio, de difícil acesso, os comunistas ficaram com fome e frio, resolveram roubar a população e foram denunciados. Em abril de 1977, já estavam todos presos. Os caras fugiram. Esse é um pequeno resumo que eu estou contando para vocês do caráter de Leonel Brizola antes do movimento da legalidade e os anos que vieram depois do movimento da legalidade. Senhoras e senhores, talvez o filme Legalidade não conte essas histórias, mas eu vou contar. Senhoras e senhores, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se gostou, quer comentar alguma coisa, se matem nos comentários. Principalmente, inscrevam-se no canal e ativem o sininho, que aí sim vocês estarão contribuindo para a alta qualidade do canal. Senhoras e senhores, até a próxima.